Trek to Yomi foi um sucesso inesperado para mim. Eu tinha expectativas, de trailers e informações que eu tinha antes de começar, mas Trek to Yomi foi muito melhor do que eu esperava que fosse. Minha jogada na dificuldade normal levou cerca de 3,5 horas, o que não é muito longo. Mas existem 3 finais e caminhos para fazer essa divisão na metade do caminho. O combate foi suave e fluiu bem, sendo simples o suficiente para encontrar familiaridade rapidamente. Logo de cara, antes mesmo de começar um novo jogo, você é apresentado ao belo estilo de arte que Trek to Yomi emprega. O estilo preto e branco no jogo é uma alusão óbvia aos antigos filmes de Kurosawa, e Trek to Yomi o faz muito bem. O início do jogo é um pouco mais um cenário estereotipado para o que você provavelmente esperaria para o tipo de história contada, mas as configurações do meio do jogo são honestamente lindas em preto e branco. Dizer porque seria estragar grande parte da história, então vou me abster, mas saiba que é lindo. O mito do samurai, os temas da justiça, incorruptibilidade e redenção estão no centro do projeto que há anos está na mente de Leonard Mencheri, diretor da obra então trazida à luz por Flying Wild Hog. As inspirações foram claras desde o início: os filmes japoneses dos anos 50 e 60, o mestre Kurosawa e a narrativa típica do cinema da época. Talvez um pouco unidimensional, mas certamente não menos significativo e granítico, sobretudo no que se refere aos conteúdos culturais e históricos que sempre quis transmitir. Nesse sentido, não surpreende que Trek to Yomi não quisesse sair do caminho, propondo uma história típica e às vezes estereotipada, mas a sua maneira capaz de deixar para o final com a curiosidade necessária para descobrir os desfechos dos destinos dos personagens. O combate empregado por Trek to Yomi é bastante simples, mas flui de forma muito elegante. Strings de X para ataques leves e Y para ataques pesados, combinados com entrada direcional, oferecem uma oferta robusta de opções, mantendo as coisas simples. Vou notar que, embora a lista de combos seja extensa, muitas vezes me peguei aderindo a 2 ataques muito específicos na maioria dos encontros de combate. Como atordoar inimigos permite que você os execute para recuperar a saúde. Achei difícil usar qualquer coisa asterisco além dos 2 combos curtos que atordoavam todas as vezes. Eu acho que uma funcionalidade de quebra de resistência em vez de uma sequência de atordoamento garantida teria ajudado muito a incentivar o uso de mais variedade. Mas ainda me senti bem, e a escolha de usar uma lista de ataques mais estreita foi inteiramente por minha própria vontade. A história de Trek to Yomi imediatamente coloca Hiroki e seu mentor no palco, que se verá enredado contra si mesmo em uma história com contornos nefastos e não imediatamente claros. O certo é que a aldeia se viu sob ataque brutal, com bandidos sem escrúpulos prontos para saquear, matar e deixar um rastro de destruição e dor por toda parte. Após a terrível tragédia que abre caminho para ações repentinas e terríveis que terão sérias consequências, Hiroki decide fazer uma promessa que pretende cumprir mesmo ao custo de sua própria vida. Esses atos nefastos não ficarão impunes. A vingança vai acontecer, o que resta da aldeia terá de ser protegido, e iremos até ao fundo para descobrir quais as verdadeiras razões que levaram a esses resultados. Entre a busca contínua pela verdade e a sede ardente de vingança, a história pessoal do protagonista ganha vida em segundo plano, também dependente em grande parte do relacionamento com sua amada. Se alguma coisa, é na segunda parte que Trek to Yomi consegue mudar um pouco as cartas, abandonando parcialmente o realismo das batalhas para levar a sugestões entre folclóricos e sobrenaturais. Ele consegue especialmente quando tem que contar sobre o inferno pessoal de Hiroki, borrando as claras distinções conceituais entre vida e morte, e abrindo-se para conceitos ligados ao espiritualismo, ao fantástico tradicional do Japão feudal, e a todo aquele substrato cultural que está intimamente ligado ao espiritual, crenças e experiências fora do corpo pré e pós-morte. Na tentativa de evitar spoilers, vou apenas dizer que a história foi muito boa. Começando, a história de Trek to Yomi me deixou um pouco preocupado que fosse cair em alguns tropos demais, devido a alguns pontos da história. Felizmente, isso mudou muito rapidamente quando terminei o segundo capítulo, que leva a história para um rumo bastante acentuado. O Plot Rogue que terminei me deixou interessado em ver o que os outros 2 caminhos da história oferecem, mas no momento em que escrevo, não tive a oportunidade de explorá-los. Isso também ocorre na dificuldade máxima, onde as únicas diferenças tangíveis estão relacionadas aos danos infligidos e sofridos. Por exemplo, a reviravolta com ataque de acompanhamento é sempre eficaz, assim como a combinação de ataques poderosos sequenciais, que atordoam os oponentes.
Inevitavelmente, isso leva a um estilo de jogo em que o alcance dos golpes se torna menos generoso justamente pela necessidade de não se deparar com desvios constantes. E você perceberá isso principalmente quando estiver cercado por muitos inimigos ou durante as poucas lutas contra chefes, que julgamos apenas média. Trek Toyumi, além de alguma engenhosidade, consegue trabalhar do início ao fim, tem uma identidade muito clara, e é tudo um título capaz de satisfazer os amantes do Japão feudal e histórias de samurais, especialmente graças à sua capacidade de prestigiar detalhes que não são nada óbvios e sempre aderentes à cultura e ao folclore da época. Em suma, Trek Toyumi é um jogo bastante sólido, embora um pouco curto. Não vou culpar um jogo por ter horas de um dígito, desde que ele ofereça uma boa história. Trek Toyumi certamente o fez. Como mencionado anteriormente, as opções adicionais de caminho da história potencialmente levam o jogo até provavelmente 10 horas, assumindo que todas são aproximadamente as mesmas. O desafio oferecido pela conclusão do jogo em dificuldades mais altas também pode convidar um desafio para espremer mais algumas horas, e o combate é divertido o suficiente para receber uma jogada apenas por causa das dificuldades.